Luciano Huck, você deseja realmente fazer uma autocrítica séria, verdadeira, após ter ajudado Bolsonaro a se eleger presidente em 2018? Você quer realmente dar uma contribuição verdadeira para o Brasil se tornar um país democrático e justo socialmente? Então assuma a defesa pública dessas 3 propostas que eu vou falar nesse vídeo, e aí a sua condição, a sua posição muda de patamar. E aí quem sabe você poderá deixar de ser visto como uma revista, um oportunista que está em busca de melhorar, dourar sua biografia, e está disposto a contribuir para a transformação do Brasil num país socialmente justo, como eu já disse, e verdadeiramente democrático. A primeira proposta é a regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas. Esse imposto já estava previsto na Constituição de 1988. Ele até hoje não foi regulamentado. Você, Luciano Huck, como um estudioso da política no Brasil, talvez possa imaginar por que esse artigo, até hoje, 32 anos após a promulgação da Constituição, ainda permanece como letra morta da Carta Magna. Existem vários projetos em tramitação no Congresso Nacional propondo a regulamentação desse artigo da Constituição, mas para não dizer que eu estou defendendo uma proposta comunista, existe um projeto, por exemplo, da Luciana Genro, que era deputada do PSOL do Rio Grande do Sul, existe um projeto do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, mas existe um projeto do senador do PSDB do Amazonas, Plínio Valério. É esse projeto que você poderia abraçar, Luciano Huck. O projeto do Plínio Valério propõe a taxação das fortunas, do patrimônio líquido, apenas líquido, de quem tem fortunas acima de 22,8 milhões de reais, equivalente hoje mais ou menos a 4 milhões de dólares. E as alíquotas de taxação nesse projeto do Plínio Valério vão de 0,5% até 1%, ou seja, a alíquota máxima seria de 1%. Dá para defender ou não, Luciano Huck? Ainda mais se você considerar que os cálculos que os consultores do Senado fizeram para o senador Plínio Valério, já ia confundido, mas os cálculos estimam que esse imposto poderia arrecadar por ano 116 bilhões de reais. Esse valor é praticamente equivalente ao orçamento inteiro da saúde pública no Brasil. Imaginem se com um único projeto de lei, ou seja, da noite para o dia, a gente pudesse duplicar o orçamento da saúde pública no Brasil. E olha, Luciano, você não vai estar sozinho nessa defesa. O Chile acabou de aprovar, tem menos de um mês, aprovou uma pequena reforma tributária que aumentou a taxação dos mais ricos. A Espanha está avançando muito na aplicação da renda básica de cidadania para todo mundo que vive na pobreza, especialmente nesse momento da pandemia. A Argentina está para aprovar nos próximos dias, acho que não vai demorar mais 2 meses, vai aprovar também um imposto sobre as grandes fortunas, um imposto extraordinário para combater o coronavírus. E há vários bilionários no mundo, Bill Gates, Michael Bloomberg, tantos outros, Warren Buffett, Pierre Omidyar, do eBay, e vários outros bilionários ao redor do mundo, americanos, ingleses, que defendem uma maior taxação dos bilionários, dos super ricos. Então, abrace essa proposta também, abrace essas 3 propostas, e aí a gente vai considerar você no outro patamar para discutir sobre democracia. A segunda proposta é o IPVA para lanchas, iates, jet skis, jatinhos, helicópteros e afins. Quem tem Fiat Uno ou outro carro popular paga IPVA todo ano, mas quem tem esses veículos de luxo não paga absolutamente nada. Isso é justo, Luciano? Existem vários projetos no Congresso sobre esse tema. Tem um do deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, tem outro do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, mas o fato é que um imposto dessa natureza arrecadaria algo entre 5 a 10 bilhões de reais por ano.
Dá para defender, Luciano? A terceira e última proposta é um tema sobre o qual você tem falado bastante nos últimos tempos, Luciano. A renda básica de cidadania. Essa é uma proposta que já existe desde o século XIX, o século XVIII. Ela surgiu através de pensadores liberais que defendiam o capitalismo, defendiam o livre mercado, mas que sonhavam também com a erradicação da extrema pobreza, com a erradicação da pobreza. No Brasil, o maior nome defensor dessa tese, dessa ideia, é o Eduardo Suplicy, um petista, mas que está longe de ser considerado alguém comunista. Existem vários formatos, vários modelos para se implantar a renda básica de cidadania. O fato é que o Brasil tem a maior desigualdade social da história e o maior nível de concentração de renda da história. Atualmente, os 5 maiores bilionários do Brasil, apenas os 5 maiores bilionários do Brasil possuem uma riqueza acumulada maior do que a de 50% da população, ou seja, de 105 milhões de pessoas. Isso não é defensável, isso é, na verdade, imoral, isso é o símbolo de uma sociedade corrompida nos seus valores mais básicos. A renda de cidadania, a renda básica de cidadania, é apenas um dos mecanismos para confrontar, para diminuir essa brutal desigualdade social, mas é um dos mecanismos mais simples e mais fáceis de serem implantados. Todas as famílias que vivem com condições assim materiais muito complicadas, que vivem na pobreza, na extrema pobreza, na miséria, merecem, têm o direito de receber essa renda básica de cidadania. Nós estamos falando de algo em torno de 50 milhões de pessoas, né? Mais ou menos 12, 13 milhões de famílias que deveriam receber não apenas os R$600 aí do auxílio emergencial, deveria ser pelo menos um salário mínimo por família. Essa é a proposta. Um salário mínimo por família que vive na extrema pobreza e na pobreza de forma permanente para todas as famílias. E podem perguntar de onde sairia esse dinheiro, quanto custaria isso? Bem, eu já falei nesse vídeo, o imposto sobre grandes fortunas poderia arrecadar 116 bilhões de reais. Só isso daria para bancar toda a renda básica de cidadania para todas as famílias que precisam, que podem receber essa renda. E vamos lembrar, você sabe disso, Luciano, todo esse dinheiro ele vai se reverter em benefícios para o comércio, vai se reverter em consumo dos serviços, vai se reverter inclusive no aumento da arrecadação, como bem pouco tempo atrás a gente observou no Brasil. Portanto, a renda básica de cidadania, aliada ao imposto sobre grandes fortunas e ao IPVA muito justo de jatinhos, lanchas, helicópteros e outros tipos de veículos, é algo urgente. É o mínimo que a gente precisa no Brasil para estabelecer padrões eficientes de combate à pobreza. Você está disposto a isso, Luciano?